Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Karina do Ateliê Só Se For Crochê e este é o segundo episódio da segunda temporada do Projeto Crochê de Cinema. E se você é novo por aqui e ainda não sabe, esse projeto existe com a intenção de apresentar incríveis obras cinematográficas cheias de histórias marcantes, onde, a partir dessas histórias, criamos peças inspiradoras em crochê e tudo isso, claro, em parceria com a Fios Pinguim. E nesse segundo episódio, o filme que escolhemos foi Chocolate. Chocolate é um filme encantador, lançado nos anos 2000 pelo olhar do diretor Lasse Armstrong, o também diretor dos filmes Sempre ao Seu Lado, Regras da Vida e Querido John. O filme é baseado no livro de mesmo nome da autora Joanne Harris, lançado em 1999, que se passa em uma pequena vila da França, no ano de 1959, e conta a história de Vianne Rocher e sua filha Anouk, interpretadas por Juliette Binoche e Victoire Trivissol. Nesse enredo, mãe e filha chegam ao vilarejo onde Vianne, uma mãe solteira de espírito livre, abre uma pequena chocolateria na praça da cidade bem no meio da quaresma, o que salta aos olhos dos moradores e principalmente do Conde de Renault, interpretado por Alfred Molina, um líder conservador que leva a quaresma muito a sério e que acaba por colocar toda a cidade em um dilema moral após a chegada de Vianne e seus deliciosos quitutes. Vianne, por sua vez, possui o dom de descobrir os desejos ocultos de seus clientes e começa a influenciar a vida dos moradores, desafiando as rígidas normas sociais e religiosas da comunidade, trazendo à tona uma nova versão de cada um deles. O filme, além de belíssimo, explora temas como a aceitação e a indulgência, contrastando com a rigidez e a repressão que aparece com a chegada de um grupo de nômades fluviais, incluindo Hu, Johnny Depp, que ajuda a desencadear uma transformação na cidade à medida que seus moradores começam a se abrir para novas experiências e emoções. Chocolate nos convida a refletir sobre nossos próprios preconceitos e a estar aberto às diferenças, nos incentivando a viver uma vida mais plena, dando mais valor às pequenas alegrias da vida. Bom, agora que você já conhece um pouco dessa linda história e já pôde ver as delícias que aparecem por lá, aconselhamos você a buscar por esta obra-prima marcante e encantadora para ver e rever quantas vezes quiser. Como podemos ver nessa história, o figurino apresenta trajes bem conservadores, longos e com tons mais sóbrios. Por isso, resolvemos trazer para esse projeto uma peça um pouco mais moderna, focando em uma estampa bastante utilizada pela nossa personagem principal, o xadrez. Na peça que vamos tecer juntas hoje, a ideia central foi trabalhar uma saia modelo reta, introduzindo uma técnica que nos remeta ao desenho do xadrez escocês. Mas claro, sem perder o charme dos tons terrosos da estação e do nosso querido chocolate. Então, conheçam nossa saia xadrez Vianne Rocher versão 2024. Nesse projeto, vou introduzir você na criação desta estampa atemporal que pode ter diversos modelos de gráficos e diversas combinações de cores. E para deixá-la leve, macia e com as linhas bem aparentes, utilizei o fio Bella Fashion da Fios Pinguim. O Bella Fashion possui 150 gramas e é composto de 100% algodão mercerizado e possui um tex de 295. Por ser um fio mais fino, deixa os pontos bem definidos e a peça ainda mais bonita. O fio Bella Fashion possui uma cartela rica em cores que você encontra em sites de armarinhos de todo o Brasil. Para tecer nossa peça, utilizamos as seguintes cores: 100 preto, 2757 terracota, 2234 jerimum, 712 bronze, 9748 Marrocos. Agora acompanhe o passo a passo para você também tecer a sua saia xadrez com a gente. Lembrando que a receita completa está no blog da Fios Pinguim. Bom, gente, o material que nós vamos usar é exatamente esse daqui, ok? Os fios Bella Fashion nas cores que a gente já comentou anteriormente. A gente tem uma agulha de 3 milímetros, que é compatível com a espessura do nosso fio. Eu tô usando aqui uma agulha bem mais fina para me ajudar nos arremates. Essa é de 1,75, mas pode ser a que você tiver por aí, tá bom? A agulha de tapeçaria que vai nos auxiliar para a passagem do fio na vertical para formar o nosso desenho, marcadores de ponto, a tesoura e aqui eu tenho uma linha e uma agulha de costura que vai ajudar a gente a pregar o nosso zíper na peça, ok? Esse zíper eu comprei ele nessa cor marrom e ele tem 30 centímetros, que para o tamanho da nossa saia, que é um tamanho G, eu achei que seria mais confortável nesse tamanho de 30 centímetros, ok? Então, esses são os materiais que a gente vai trabalhar no nosso projeto de hoje. Bom, e essa aqui é a nossa saia, é o projeto final, né?
da nossa saia Viane versão 2024. Esse aqui é o desenho, é a trama que nós vamos trabalhar nesse projeto, tá? Então, vocês estão vendo aqui que a saia é um modelinho reta, ó. Ela ocupa praticamente todo o espaço da nossa tela, mas dá pra perceber que ela é retinha, tá vendo? Ela é uma peça reta, que tem um cos aqui bem bacana, na cor terracota. Aqui atrás é onde a gente vai colocar o zíper, que a gente vai colocar juntinhos. E a estampa linda desse xadrez aqui, com referência ao xadrez escocês, que a gente vai trabalhar nessa aula com uma pequena amostra que vai mostrar exatamente como a gente fez esse desenho, tá? Esse padrão. E aí, parte do nosso projeto nós vamos fazer na nossa amostra e a outra parte, alguns acabamentos, a gente vai fazer na peça oficial, tá bom? Então eu só queria trazer aqui para vocês, para encher a nossa tela e vocês verem como fica lindo o trabalho desse padrão de xadrez escocês nessas cores lindíssimas do fio Bella Fashion, que remete muito ao nosso outono e, claro, ao filme que a gente escolheu para esse episódio. Então vamos com a gente tecer a amostra? Bora lá! Bom, gente, nesse primeiro momento nós vamos trabalhar com esse retângulo, tá? Ele não é bem um quadrado não, ele é um retângulo. Ele tem aqui mais ou menos 15 centímetros por 18, tá? Pra gente poder ter uma ideia do padrão que a gente vai trabalhar para reproduzir esse xadrez escocês. Se eu aproximar a tela aqui, ó, vocês vão ver que ele tem bastante furinhos nesse trabalho, tá vendo? E em algum momento aqui ele vai ter a trama juntinha, que é essa faixa que a gente tá vendo desse lado aqui, ó, tá vendo? A gente tem 3 pontos juntos, uma correntinha 3 pontos juntos. No restante, ela é toda vazada para que a gente possa trabalhar os desenhos verticais, as linhas verticais aqui e transformar isso daqui nisso daqui, ok? Então, eu vou começar usando o meu terracota, tá? E vou começar essa primeira faixa aqui de 4 carreiras na horizontal. Depois a gente vai passar para a cor alaranjada, voltar para o terracota, usar o preto, ir para o marrom, voltar para o laranja, voltar para o marrom e ir para o bege, ok? Então a gente vai fazer esse padrão e depois a gente vai repetir esse padrão algumas vezes. Claro que vai depender do tamanho da sua saia, do tamanho da saia que você vai querer desenvolver. Se você quiser ela longa, você vai repetir esse padrão diversas vezes. Se você quiser ela um pouco mais curta, você vai repetir poucas vezes. Na nossa saia original aqui, ó, eu fiz esse padrão 3 vezes. Vocês podem acompanhar pela cor bege aqui, tá vendo? Então aqui é um padrão, aqui eu tenho outro padrão e aqui eu tenho outro padrão. Gente, esse projeto, a medida é tamanho G. E para poder chegar nessa medida, eu usei aqui a nossa amostra e pelo tamanho dela, que eu já passei aqui para vocês, eu consegui chegar a um padrão que é o seguinte. Para fazer o tamanho G, eu utilizei 6 vezes o tamanho da minha amostra, como vocês podem ver aqui, ó. Eu tenho 3 vezes o desenho aqui na frente, 3 vezes o desenho na parte de trás. Se eu fosse fazer esse projeto no tamanho M, eu tiraria um tamanho desse, tá? Que seria referente a uma linha dessa daqui da minha peça, tá vendo? Então, ao invés de usar 6 vezes o tamanho da minha amostra, eu usaria 5. E se for o tamanho P, eu tiraria 2 e usaria 4. Ficaria assim, né? 2 na frente e 2 atrás, tá bom? É um padrãozinho que eu consegui criar aqui pra gente poder delimitar as medidas para a criação da peça em vários tamanhos. Depois a gente já trabalha o cos. Então, para esse tamanho aqui, eu trabalhei 3 vezes o desenho. E aí, para vocês entenderem, olha só, vou trazer a minha peça aqui num outro sentido, para vocês poderem visualizar comigo. Essa peça aqui, ela é uma saia média, tá? Ela não é nem curta, nem até o joelho, nem longa. Então, ó, dos desenhos que eu fiz, da trama, sem o cos, ela tem 43 centímetros. Com o cos, minha peça ficou com 48, tá? 48,5, mais ou menos. E aí você pode repetir o desenho e fazer ela longa, se você preferir, tá bom? Então, vou começar a tecer o meu retângulo aqui para vocês entenderem como é que a gente trabalhou o processo de desenvolvimento daquele padrão ali, tá bom? Então, bora lá com a gente. Pra gente iniciar, eu vou pegar aqui o meu fio terracota e vou trabalhar 45 correntinhas, tá? Que é a nossa base aqui, a parte de baixo. Então, eu vou usar minha agulha de 3 milímetros
e vou seguir com as correntinhas de forma bem larguinha, tá? Para que ela não fique engruvinhada aqui embaixo, acumulada e soltinha no final. Então, bora lá que eu já vou contar esse primeiro nozinho como ponto também. Feitas as 45 correntinhas, agora eu vou começar a formular esse desenho aqui de vazados da minha peça, tá? Então, eu vou trabalhar 8 pontos altos separados, né, por uma correntinha, onde eu tenho 8 pontos altos e 8 separações. Então, aqui, depois que eu fiz as 45 correntinhas, que é a minha base, exatamente a minha base, eu vou trabalhar mais 3 correntinhas, que é referente ao meu ponto alto, mais a correntinha de separação que aparece aqui, ok? Então, fiz as 45 correntinhas, vou fazer mais 3. 1, 2, 3, tá? 1, 2, 3, o quarto é o meu ponto de base, eu vou pular o quinto e no sexto eu vou fazer mais um ponto alto. Ok? Então, eu já tenho aqui um ponto alto, uma separação, mais um ponto alto. Vou seguir. Uma correntinha, pulo o ponto seguinte, vou pro próximo, mais um ponto alto. Uma correntinha, pulo o ponto seguinte, no próximo mais um ponto alto, e assim vou seguindo até completar os 8 pontos altos aqui com as 8 separações. Bom, aqui eu já tenho os meus 8 pontos altos, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e todos eles separados por uma correntinha. Aqui eu já tenho uma correntinha, tá vendo? Porque agora eu vou trabalhar esta parte do meu desenho, que tem um ponto alto seguido um do outro por 3 vezes, separados por uma correntinha e com a repetição dos outros 3. Bom, então agora eu já tenho a minha correntinha aqui, vou pular o ponto seguinte, no próximo eu vou fazer um ponto alto, no seguinte, sem pular ponto, mais um ponto alto, e no seguinte também, que é o terceiro ponto alto aqui desse primeiro desenho. Agora eu vou fazer uma correntinha de separação, pular um ponto e no próximo repetir os 3 pontos altos seguidos. Certo? Ele ficou dessa forma, ó. Pontos vazados, pontos cheios, separados por uma correntinha, tá bom? Então, a gente já tem esse primeiro desenho. Agora, a gente vai replicar esse segundo desenho. Mais uma vez, eu faço uma correntinha, pulo um ponto e no próximo eu começo novamente a fazer os meus pontos altos separados por uma correntinha. Prontinho, ó. Qual a diferença que nós vamos ter agora do lado de cá para o lado de cá? Aqui eu tinha 8 pontos altos separados por uma correntinha. Aqui nós vamos trabalhar 7. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vou ter 8 espaçamentos entre eles, tá? É um pouquinho diferente do lado de cá. Então, agora eu faço mais uma correntinha e finalizo aqui com o desenho dos outros pontos juntinhos aqui, os pontos altos juntinhos. Então, pulo um ponto, vou no próximo e faço um ponto alto seguido do outro, totalizando 3. Separo eles por uma correntinha e pulo um ponto mais uma vez. No próximo, finalizo os 3 pontos altos. Bom, então a gente já tem aqui o desenho padrão do que seria a nossa primeira carreira, tá? Por que eu quis fazer essa pequena amostrinha para vocês entenderem essa primeira parte do desenho, tá? Eu tenho então, vou pegar a parte de cá que tá mais completa, ó. Eu tenho então as 45 correntinhas. Aqui eu faço, depois das 45, mais 3 correntinhas, 2 representam um ponto alto de subida e uma representa a correntinha de separação. Faço, depois dessa primeira, 7 pontos altos, né, novamente separados pelas correntinhas, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 pontos altos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 separações. Seguido de 1, 2, 3 pontos altos juntos, separados por uma correntinha com a repetição. E mais uma vez eu tenho os pontos altos separados por uma correntinha, que totalizam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 separações. E finalmente finalizo aqui com 3 pontos altos seguidos, separados por uma correntinha e repetidos mais uma vez, tá bom? Importante, a gente tem que fazer esse padrão certinho, porque se a gente errar qualquer intervalo aqui, a gente não vai conseguir tecer as linhas verticais, tá bom? Então aqui é simples assim, eu vou trabalhar com a primeira cor, que é o terracota, por 4 carreiras, pra gente poder desenhar aqui, ó, aqui tem um primeiro quadrado, tá vendo? Então, a gente faz 4 carreiras, depois a gente segue com uma carreira do laranja, que é o jerimum. Depois a gente repete as carreiras, as 4 carreiras com a mesma cor iniciada, que é o terracota. Aí nós incluímos uma carreira do preto e aí trocamos para o marrom, tá? Que é 1, 2, 3, 4 de marrom, repete o laranja, mais 4 de marrom e aí viemos para o beijinho. Esse é o padrão de linhas horizontais que a gente vai trabalhar. Bom, como vocês podem ver aqui, as cores que eu utilizei para trabalhar o desenho na vertical foram simplesmente o bege e o preto, tá? Então, como eu tenho 20 carreiras aqui nessa amostra, eu vou trabalhar algumas correntinhas, na verdade 40 correntinhas, para a gente poder começar a passar a minha linha por dentro das áreas vazadas. Então, como vocês podem ver aqui, eu já fiz uma primeira, mas a gente vai fazer junto, mas não tem mistério, tá? Eu vou pegar aqui o fio, tanto um quanto o outro, e vou trabalhar 40 correntinhas, como a gente fez aqui já, para começar o nosso trabalho. Dica, sempre dá uma checada, ó, para ver se as correntinhas chegam até o final, porque na verdade ela estica um pouco. Mas se você tiver dúvida e achar que não tá chegando lá ainda, faz umas 2 ou 3 correntinhas a mais. Porque que acontece? Correntinha é um pouco ingrata. Pode ser que você faça um pouco mais apertado no começo, afrouxe um pouco no meio, enfim, né? O ideal é a gente tentar manter sempre ela num padrãozinho assim, mas às vezes acontece. Então, aqui eu fiz 40 com uma margem de 2 ou 3 a mais aqui pra gente conseguir intercalar ela no projeto e ela ficar com uma sobra de fio aqui e uma sobra de fio aqui pros arremates, ok? Então eu vou fazer algumas, como eu já fiz aqui, ó, fiz várias. E agora a gente vai trabalhar o projeto na vertical para formar o desenho do xadrez. Pra gente começar a trabalhar o desenho de forma vertical, eu trabalhei algumas correntinhas, na verdade pra amostra eu usei 18, sendo 6 da preta e o restante no bege. E aí, pra gente formar o desenho, a gente vai fazer como? O intervalo aqui entre os 3 pontos altos juntos, eu vou trabalhar o bege. Na separação seguinte, eu vou trabalhar o preto. Vou fazer nas 6 próximas separações o uso das correntinhas no bege e a última no preto. Aí, novamente, entre o intervalo dos 3 pontos altos juntos, eu vou usar o bege. E aí, aqui do lado de cá tem uma brincadeirinha, tá? A separação seguinte, eu vou trabalhar preto, 2 de bege, 2 de preto, 2 de bege e a última de preto. Depois eu vou explicar pra vocês por que a gente tá trabalhando dessa forma, ok? Pra me ajudar, eu tô usando a agulha de tapeçaria. Aqui é uma parte pequena, então eu poderia usar a agulha mais fina pra me ajudar. Como a saia é mais longa, o ideal é você usar a agulha de tapeçaria, porque ela te ajuda a fazer esse movimento aqui e a puxar o fio de forma mais fácil, tá? E aí tem um detalhe importantíssimo aqui. A gente tem que trabalhar esse zigue-zague com o desenho das correntinhas sempre na mesma posição. Então, se ele faz o desenho do Vzinho assim, eu vou trabalhar sempre com o desenho do Vzinho assim. E todas viradas pra frente. Tomem esse cuidado, tenham esse carinho de trabalhar o desenho das correntinhas pra frente, ok? Então, aqui não tem mistério, gente. A gente vai colocar aqui a agulha de tapeceiro, desta forma, ó. E vou passar já os fios aqui de baixo. Informação importante número 2.
Quando a gente passar esse fio, se a gente começar a passar ele por aqui, dessa forma, pegando por cima das correntinhas iniciais, o próximo a gente vai pegar por baixo, porque a gente tem que intercalar o desenho na vertical para que ele faça algum sentido, tá bom? Então, se eu começar aqui dessa forma, ó, vou intercalar aqui dessa forma, vou puxar o meu fio, ó. Não tem problema se ele soltar, depois a gente põe de novo. Ó. Se virar, a gente tem que tomar o cuidado de arrumar o fio, tá bom? Nesse caso aqui, o meu deu certinho. Então, a gente só ajusta, beleza? Beleza. Passei o meu primeiro fio aqui. Quando eu for passar o segundo, que vai ser o preto, eu já vou passar ele ao contrário. Então, prestem atenção, ó. Encaixei ele aqui na minha agulha. Ao invés de eu encaixar ele desta forma, que foi o que eu encaixei aqui, eu vou encaixar ele de baixo pra cima, ó. Prontinho, e vou seguir. Vocês conseguem perceber como o desenho muda, né, de um para o outro? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter para que no final do processo ele forme um desenho bonito, tá? Limpo, com linhas bem definidas, ok? Então, vou passar aqui agora o meu bege, que agora eu vou trabalhar 6 vezes com ele. Então, se aqui eu passei por baixo, aqui eu vou passar por cima novamente, ó. Tá vendo que aqui tem uma sobrinha? É proposital, eu queria mostrar pra vocês que às vezes é melhor sobrar do que faltar, ok? Mas a ideia é que ele fique assim, ó, bem justinho, como esse primeiro que a gente fez. Bom, gente, então aqui fica o resultado final do trabalho que a gente fez com os fios na linha vertical. E agora sim fica muito mais fácil de identificar o desenho que a gente se propôs a fazer no nosso projeto, dando aqui essa alusão ao xadrez escocês. Então, a partir de agora, a gente vem com as etapas de finalização da nossa peça. A gente começa aqui o projeto, ó, trabalhando 265 correntinhas. A gente vai trabalhar essas correntinhas de uma forma reta. Ela vai virar um retângulo bem comprido, conforme mostra aqui na imagem. E após feito isso, a gente vai unir, tá? A gente vai virar esse trabalho do avesso e vai unir, né, as duas partes para poder costurar a nossa saia. Aí vocês devem estar se perguntando por que a gente usou números ímpares aqui. Eu preciso que tenha essa linha de pontos altos aqui no começo do trabalho, para que no momento em que eu for unir esses dois lados, a costura com ponto baixíssimo transforme essa parte como se fosse a continuação desse desenho. Ou seja, como eu tenho 3 pontos altos aqui e um outro ponto aqui, conforme eu for costurando ela vai sobressair. Esse lado vai sobressair o outro e vai manter como se continuasse tendo os 3 pontos altos desse lado. Essa é a ideia da gente ter deixado aqui essa linha, né, essa linha de pontos altos desse lado aqui do nosso projeto. E agora a gente vai começar a trazer os acabamentos aqui para nossa peça. Então, uma vez que a gente fez a união, né, a costura aqui da nossa peça principal, essa é a minha saia, tá? Aqui eu vou virar só para vocês darem uma olhada, ó. Aqui é a costura com ponto baixíssimo que eu vou fazer junto com vocês ali na nossa amostra, tá vendo? Eu fiz uma costura com ponto baixíssimo, usando aquele ladinho que tinha aquela linha de pontos altos para poder dar o acabamento. Quando você vira o trabalho, você nem percebe que tem uma costura aqui, tá vendo? Ela encaixa certinho na continuação do desenho. E aí, ó, mostrando aqui agora a parte reta do trabalho, ó, ele tem uma costura e chega em um determinado momento aqui, ó, ele fica aberto, que é exatamente onde a gente vai encaixar aqui o nosso zíper, tá? Eu vou fazer aqui a costura da minha amostra para vocês entenderem como a gente fez aqui a parte da costura de ponto baixíssimo. E aí depois também eu já vou mostrar para vocês como a gente faz os acabamentos para esconder aqui, arrematar os fios de sobra, que acho que deu para notar que ficaram bastante fiozinhos aqui, né? Então bora lá. Bom, gente, então depois que a gente criou aqui o nosso padrão, tá? Na nossa saia, a gente precisa fazer o cos. E o cos vai ter algumas diquinhas, porque ele tem algumas diminuições que eu vou mostrar para vocês a princípio
uma introdução aqui nessa amostra e depois eu vou fazer a explicação completa na nossa peça original, tá bom? Mas aí esses fios, ó, eles não podem ficar assim soltos, né? A gente precisa dar um primeiro acabamento para eles aqui. Então, o que que eu fiz? Eu introduzo uma agulha mais fina aqui, ó, pelo desenho do Vzinho da cabeça do ponto, bem no meio aqui, ó. Passo o fio pra fora, ó, 2 vezes. Depois eu passo ele aqui pra baixo, encaixo aqui novamente a minha agulha no meio da cabeça do ponto e passo ele aqui de novo. Se você quiser, você pode passar ele no meio aqui, tá? Desse vão e fazer um nozinho. Tá? Isso é uma opção. Se não, você só passa ele 2 vezes, como eu passei aqui agora, ó. Vem aqui, passa a agulha, passa essa pontinha pra dentro, solta, encaixa novamente a agulha, dobra aqui esse fio e passa de novo por dentro. Você pode fazer assim também. Eu optei em fazer dessa forma aqui porque eu ainda vou trabalhar com outros acabamentos, tanto embaixo quanto em cima. Feito isso, em toda a extensão da nossa saia, que é o nosso acabamento, a gente vai começar a trabalhar o cos. Mas eu queria aqui primeiro mostrar uma coisa. Lembra que a gente comentou de repente, você fazer algumas correntinhas a mais para evitar que fique muito pequeno e você ter que acabar tirando e refazendo? Bom, aqui fica um exemplo de como ele fica com um tamanho maior do que o necessário. Então, nada mais simples do que a gente soltar aqui, ó, o nozinho principal e ajustar até onde a gente vê que vai ficar as nossas correntinhas, de fato, aqui na nossa saia e puxar de volta aqui para poder fazer o acabamento, tá vendo? Ele vai até aqui, tá bom? Então, eu posso vir aqui, ó, encaixar aqui novamente a minha agulha, puxar meu fio para fora, tá? E fazer aquele trabalhinho de repassar novamente. Dá um pouquinho de trabalho? Dá. Mas, como a gente tá fazendo uma saia, eu não queria deixar fios aparentes. Na barra, se você quiser, você até pode deixar uma franja. Mas eu achei que nesse caso aqui não condizia com o que eu queria. Por exemplo, se você for fazer uma manta, a gente pode fazer um acabamento aqui para deixar uma franja e você já tem menos uma etapa de arremates para fazer na peça. Bom, então aqui não tem mistério, tá? A gente faz todos os arremates, vê, né, dá uma esticadinha, vê se tá tudo no mesmo tamanho, para você não ter que ficar voltando. E por que tem que estar tudo do mesmo tamanho? Senão, esse espaço entre a área vazada e a área com pontos, ela fica muito mole. Aí ele vai acabar fazendo assim, ó. Ele vai ficar soltando, tá vendo? E não é essa a intenção. Então a ideia aqui, com muito carinho, você vai ajustar todos eles para ver se estão todos certinhos, ó. Para poder fazer esse primeiro arremate e aí sim a gente passar para a etapa do cos. Aqui então, gente, eu já passei aqui, ó, todos os fiozinhos, tanto em cima quanto embaixo, nesse primeiro arremate das sobrinhas dos fios que a gente usou para fazer o desenho na vertical, tá? Aí, depois disso, aqui na parte de cima, antes do cos, eu usei uma outra técnica, tá? Que é fazer nozinhos juntando os fios, ó. Tá vendo? Eu juntei 2 fios, ó, e dei nozinhos. Eu deixei até alguns aqui pra gente poder fazer junto, pra eu mostrar pra vocês, ó. Eu pego aqui 2 fiozinhos, simples assim, ó. E faço uns 3 nozinhos aqui pra deixar ele mais firme ainda. Opa! E não ter o perigo dele se soltar, tá bom? Esse arremate aqui, esses fios que sobram aqui dentro, gente, vocês podem fazer algumas coisas com eles. Você pode simplesmente deixá-los aqui, do jeito que ele tá, assim, ó. Porque ele vai ficar por dentro mesmo, não vai incomodar, porque o fio é fininho. Você pode dar um pinguinho de cola para artesanato em cada um desses nozinhos e cortar, ou simplesmente cortar o fio, tá? Porque você já fez aquele primeiro arremate, já fez esse segundo arremate. Você pode vir aqui, passar ele por dentro desses pontinhos aqui de baixo e cortar o fio. Então, aqui eu vou pegar meu fio, vou introduzir aqui, ó, a minha agulha de 3 milímetros na cabeça do ponto aqui, do primeiro ponto aqui da cor bege, vou fazer 2 correntinhas de subida. Vou seguir ponto sobre ponto aqui, tá bom? Ó, já tenho aqui o início do meu cos, vou seguir dessa forma até chegar nesse desenho aqui, tá bom?
Bom, gente, ó, aqui eu já fiz, então, ponto sobre ponto, né, da minha primeira carreira do cos. E aqui, ó, como eu disse pra vocês, a gente vai transformar esses 3 pontos em um só. Então, vou pegar aqui a minha agulha e vou fazer o seguinte, ó. Vou dar uma laçada, vou introduzir a minha agulha na parte da frente, aqui no primeiro elo da cabeça do meu ponto e lá dentro da cabeça do terceiro ponto, tá vendo? Aqui eu tenho um outro ponto que é onde tá a minha listra vertical e nessa terceira aqui eu vou introduzir a agulha inteira, vou passar o fio pra fora, ó, de todos esses elos, vou tirar 2 e depois tirar 2, afinal a gente tá fazendo ponto alto, certo? E ele vai ficar assim, ó, tá? Essa é uma primeira diminuição que a gente vai fazer, tá bom? E aí, as próximas, a gente vai seguir aqui, ó, ponto sobre ponto, da mesma forma que a gente fez até agora, ó, pegando direitinho na cabeça do ponto. E quando chegar aqui, no próximo desenho, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de cá. Bom, olhem só, aqui eu cheguei aqui novamente no outro desenho, né, fechadinho, e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de cá, tá? Eu vou laçar o meu fio, passar ele aqui, ó, por dentro do primeiro elo da cabeça do ponto, tá? Da primeira argolinha. Vou ignorar este fio aqui do meio, vou lá pro outro lado, introduzo a agulha inteira no espaço, puxo o fio pra fora, passo pelo elo, aí sim eu faço o meu ponto alto, ok? É isso aqui, ó. Então, eu já tenho 2 diminuições nesse espacinho e sigo aqui com os meus pontos altos, ponto sobre ponto, até o final da carreira. Então, olha só, aqui eu fiz a minha primeira carreira, identifico que nesse local aqui, e nesse local aqui, eu já tenho 2 diminuições, certo? Na carreira seguinte, eu vou intercalar essas diminuições. Ao invés de eu seguir fazendo no mesmo lugar, eu vou fazer intercalado. Então, provavelmente, você que vai estar com a peça maior aí, você vai ter mais marcações. Isso é se você quiser usar marcadores, tá? Eu prefiro usar, principalmente quando eu tô desenvolvendo a peça, pra eu me achar melhor aqui no processo. E aí eu vou intercalar dessa forma por 6 carreiras, tá bom? Vou seguir fazendo diminuição em cada carreira do meu cos, ou seja, pelas 6 carreiras. Então ele vai começar a afunilar, tá bom? Vou fazer a próxima carreira só pra vocês verem como fica, mas eu tô deixando uma foto aqui do lado pra vocês verem como ficou a minha peça já com as marcações. Feitas 6 carreiras de ponto alto, eu vou fazer mais 4 carreiras de ponto baixo, ponto sobre ponto, porque o ponto baixo também ajuda a afunilar um pouco mais o desenho aqui do meu cos, e ele vai ficar bem certinho no corpo, tá? Porque, querendo ou não, nosso corpo dá uma afuniladinha aqui por causa da cintura, e era exatamente isso que eu queria trazer para essa peça, tá? Então aqui, ó, zero mistério. Vou fazer as minhas 2 correntinhas de subida, virar meu trabalho. No mesmo ponto de base, eu vou fazer um ponto alto e vou seguir. Bom, já cheguei aqui no meu espaço e agora eu vou fazer a diminuição normal, tá bom? Ó, lacei o fio, introduzi a agulha na primeira voltinha aqui da cabeça do ponto, introduzi inteira aqui no ponto seguinte, puxei o fio pra fora, passei pelo elo e agora eu vou fazer o meu ponto alto. Tá? Então, diminuí aqui 2 em 1, certo? Então, a partir dessa segunda carreira, as diminuições vão ser assim, dessa forma, tá? A primeira carreira a gente transforma 3 pontinhos em 1 e a segunda carreira, da segunda à sexta carreira, a gente diminui 2 em um ponto só, ok? E quando eu chegar lá do outro lado, eu vou fazer da mesma forma. E aí, se você optar em demarcar, só incluir um marcador de pontos aqui, para você saber onde que você fez a diminuição. Lembrando que na próxima carreira, você vai fazer a diminuição em cima dessa diminuição aqui da primeira carreira. E assim vai intercalando até completar as 6 carreiras do nosso cos. Bom, gente, ó, aqui eu só quis mostrar pra vocês as 4 carreirinhas que eu fiz de ponto baixo. Não tem acabamento com ponto baixíssimo, tá vendo? Mas ela ajuda a dar uma funilada aqui também, ó. Perceba
que o cantinho vai fazendo assim, tá vendo? E no corpo ela fica certinha, justinha, então o cos fica dessa forma, tá? São pontos bem soltinhos de ponto alto, ó, com as diminuições da marcação que eu mostrei pra vocês, que formam aqui o cos da nossa peça. Finalizado o cos, conforme todas as etapas que eu passei pra vocês, de diminuições, quantidades de carreira, nós vamos fechar a nossa saia. Bom, algumas informações aqui. A gente tem que lembrar que ele é um desenho, ele tem um desenho, certo? Então a gente não pode costurar ela torta. Se a gente costurar ela torta, o desenho fica torto e ela fica com bicos, enfim. Temos que tomar cuidado para deixar a peça certinha, com os desenhos alinhados, para que quando a gente começa a costura aqui, até o espaço que a gente precise, que dê o tamanho do nosso zíper, ela esteja alinhadinha, todas as carreiras certinhas, uma do ladinho da outra. Okay? Digo isso porque mostrar nessa peça pequena é uma coisa, quando você tá mexendo com a peça grande, você tem que tomar esse cuidado porque é muito desenho, você pode se embananar um pouquinho, tá bom? Então é isso. Aqui não tem mistério, a gente vai pegar o fio terracota e vamos fazer a costura da nossa saia, tá? Bom, em primeiro lugar, nós vamos trabalhar com a costura do lado do avesso da peça, tá? Porque a gente vai trabalhar com ponto baixíssimo. E eu quero que esse ponto baixíssimo, né, aquela estria do ponto, fique pro lado de dentro, pro lado de fora ficar bem certinho. Então, eu não usei marcador de ponto, tá? Eu fui guiada pelo desenho das listras para poder fazer a costura. Então, você pode fazer a mesma coisa aí também. Então, juntei aqui as minhas pontas, vou pegar aquela agulha mais fininha e vou passar aqui dentro da lateral do primeiro ponto lá embaixo e dentro da lateral do primeiro ponto lá embaixo. Ó. Vou passar meu fiozinho aqui pra dentro. Pronto, ó. E vou começar a fazer a costura, tá? A questão é que a gente não pode fazer essa costura apertada, porque senão a saia também vai começar a ficar dessa forma, né, enrugada, e a gente não quer isso. Então, ó, deixa o ponto bem larguinho, tá? E a gente vai fazer dessa forma, tentando pegar sempre duas alcinhas da lateral do ponto, para que a costura fique certinha, tá vendo, ó? Pego aqui, passo pra fora, solto bem o meu fio e passo por dentro do elo que vai estar na minha agulha. E vou seguir dessa forma aqui, ó, até a altura que eu vou entender que eu já posso costurar o meu zíper. Posicione o zíper em cima para ver até onde você vai precisar fazer essa costura, tá? Ó, vou mostrar aqui para vocês agora como é que nós já estamos aqui, tá? Nessa costurinha. Fiz só um pedacinho para vocês darem uma olhada, ó. Você praticamente não vê a costura, tá vendo? Você não vê nada. Então, aquela fileirinha de pontos altos que eu mostrei pra vocês, ó, ela serve aqui pra gente poder fazer a costura e ele ficar bonitão. Olhem só, a costura tá aqui, certo? Essa é a estria da minha costura, dá pra ver? Bem aqui no meio, ó. E do lado de cá, do lado certo da peça, olha só. Você nem percebe que a gente trabalhou uma costura aqui. Esse é o espaço em que vamos colocar o zíper. E aqui é onde a gente fez a costura. Deixa eu girar aqui pra ficar do lado certo, ó. Tenho bastante capricho aqui pra deixar as linhas certinhas, né? E manter aquela linha de pontos altos bem certinha pra ajudar no momento da costura, tá bom? Então, feito isso, a nossa peça já tá costurada e a gente já pode partir pro penúltimo acabamento, que é o barrado, tá? É a barrinha de baixo, que é essa barrinha feita aqui com o fio bege, ó. A gente faz duas barrinhas em uma pra auxiliar a gente aqui a esconder os fios aqui de baixo. Bom, vamos trabalhar aqui embaixo agora pra gente dar esse acabamento, tá? Gente, aqui é muito simples. A gente precisa esconder esses fiozinhos soltos aqui, tá? Que a gente já arrematou. Então, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos. Sobreposto a ela, eu vou fazer uma carreira de pontos altos. Ela vai ter uma dupla camada aqui de proteção
desse acabamento e vai deixar um pouco mais chamativa a nossa parte de baixo. Ela vai ficar com um barradinho bem charmoso, tá? Como é que a gente faz isso? De uma forma muito simples. Eu vou introduzir aqui próximo à costura pra gente poder seguir. E vou pegar o meu fio bege e vou trabalhar com ele, tá? Ponto baixo e em cada ponto de base. Aqui não tem mistério nenhum, é ponto sobre ponto, tá bom? E aí eu já vou esconder esse fio de sobra aqui também, aproveitando, né, pra fazer esse arremate. Se você preferir, aqui tem uma dica legal, que é você pega uma agulha mais fina e passa esse fiozinho por dentro aqui, ó, do desenho da cabeça dos pontos, tá vendo? Você vem aqui, encaixa a agulha aqui no meio, ó. Pega aqui o fio do começo do nosso trabalho e vai intercalando ele aqui pro lado em que você tá tecendo os pontos, ó. Achei a agulha aqui e vou passando ele no meio. Isso aqui também já é uma outra forma de arremate, tá? Que também é muito eficaz, ó. Beleza? Isso a gente vai fazer até o final aqui da carreira, chegando aqui embaixo. Bom, gente, olha só. Já fiz aqui, então, a carreira de pontos baixos ao redor de toda a barra da minha saia, tá? E aí, ó, você já pode ver que ele escondeu os fiozinhos que ficam do lado ao contrário aqui, né, da nossa peça. E aí, aqui, gente, agora a gente vai fazer uma segunda camada de proteção desses fiozinhos e um acabamento extra aqui pro nosso barrado. Eu vou trabalhar aqui agora pontos altos em cima dos pontos baixos aqui da base, tá? Então, eu vou terminar essa carreira com fechamento invisível, vou introduzir aqui minha agulha de fora pra dentro na cabeça do primeiro ponto da carreira, vou passar o elo do último ponto lá pra trás, vou pegar aqui minha agulha de 3 milímetros, introduzir aqui nessa área, passar pelo elo, ajustar, passar o elo lá pra fora e fazer uma correntinha, tá? Agora, a gente vai começar a trabalhar os pontos altos. Então, eu vou laçar minha agulha e vou introduzir a minha agulha aqui, ó, dentro do ponto, dos pontos baixos que estão na carreira anterior. E vou seguir fazendo o meu ponto alto, ó. Tiro 2, tiro 2. No próximo, a mesma coisa, ó. Introduzo a agulha no mesmo local em que eu fiz o desenho do ponto baixo da carreira anterior e sigo tecendo meus pontos altos. Aí aqui, ó, tem um pulo do gato muito legal para o acabamento ficar de fato seguro, tá? É o seguinte, toda vez que a gente chegar aqui, ó, em um desses fios aqui, né, dessas correntinhas da vertical, a gente vai introduzir a agulha dentro do elo da correntinha, tá? Ó, então lacei a agulha, vou entrar aqui dentro, ó, e vou seguir o desenho aqui dos meus pontos altos, ó. Pronto, ó. Como aqui eu tô trabalhando a mesma cor, você não vai nem identificar. No preto, ele vai sobressair um pouquinho, mas não é nada que prejudique aqui o acabamento da nossa barra, tá? Então, eu vou chegar aqui no preto agora pra vocês verem de novo como é que eu faço isso, ó. Eu venho até aqui, tá vendo? Em vez de eu entrar aqui, eu vou entrar aqui, ó, dentro do desenho do Vzinho, ó. Vou lá, puxo o fio e finalizo o meu ponto alto, ó. Ele fica aqui bem certinho no desenho aqui das nossas correntinhas e ainda ajuda aqui com uma camada de proteção a mais para não correr o risco do fio se soltar, né, durante o uso da nossa peça. Então é isso, ó. Nos espaços em que a gente tem as correntinhas na vertical, a gente vai introduzir nossa agulha dentro do último elo aqui, né? Ou do primeiro elo, no caso, das correntinhas, porque elas estão todas viradas pra cima. Nos que ele não tiver, a gente vai introduzir normalmente aqui onde a gente já encaixou pra fazer o ponto baixo da carreira anterior. E aí, nosso acabamento vai ficar assim, olha só, tá? Aqui ela já tá do lado certo, ou seja, aqui é a barra da nossa saia, ele ficou com uma dupla camada de proteção, os meus fios ficaram arrematados, como vocês podem ver, e a gente não tem que se preocupar mais com isso, ok? Então, a nossa mini saia aqui, ó, já tá tomando uma outra forma que é similar à da nossa saia grande. Então,
Agora a gente vai deixá-la de lado, porque a gente já conseguiu entender todos os processos e vamos trabalhar a costura do nosso zíper. Bom, olha só, já posicionei a minha saia aqui com a abertura para cima. Vou pegar o meu zíper grandão aqui, ó, bonitão, e já vou encaixar ele aqui nesse espaçamento, tá? Aqui, ó, eu tô do lado certo da minha peça, não tô do avesso, porque eu vou posicionar ela aqui primeiro para poder pegar aqui os alfinetes. Pronto. Aí aqui eu já vou começar a colocar os meus alfinetes, tá? O primeiro alfinete que eu vou pôr é cobrindo toda essa extensão aqui do meu zíper, pra eu não me perder aqui, tá vendo? Já prendi ele aqui, agora eu vou começar a prender aqui as laterais. Então, eu vou pegar um primeiro aqui, bem no cantinho, tá, ó? Bem encostadinho aqui no meu zíper. Já vou fazer a demarcação, vou pegar um outro, subir mais um pouco. Ó. Tentar manter sempre mais ou menos no mesmo espaço. Vocês devem saber que o zíper ele tem uma linha aqui, tá vendo? Ó? Não sei se vocês conseguem ver ali. É uma linha que normalmente a gente usa de referência aqui pra fazer as costuras, tá? Então, a gente vai se basear nessa linha aqui pra poder ajudar a gente. E aí, no momento da costura, a gente tem que se atentar a não ultrapassar essa linha, tá bom? Pronto, ok? Aqui em cima, a gente pode simplesmente dobrar aqui e trazer junto pra costura, ou cortar e dar uma queimadinha depois, se vocês quiserem, tá? Feito isso, eu vou abrir o zíper, que eu acho mais fácil pra costurar. Abri meu zíper, joguei esse lado pra lá e vou começar a trabalhar aqui a costura. Lembrando que a gente deixa bem justinho naquela marcação, só pra aparecer os dentinhos do zíper aqui na nossa saia, ok? Vou pegar minha agulha e minha linha e vou começar a fazer a costura. Prontinho. Agora eu pego aqui a minha peça e vou começar a trabalhar a costura. O importante, pegar sempre de dentro pra fora, tá? Vou passar aqui por baixo desse primeiro alfinete que tá atravessado aqui. E vou seguir fazendo um pontinho simples, tá? Eu quero começar de baixo porque eu vou esconder o nozinho. Então, ele vai ficar lá do outro lado. Vou voltar e vou fazer novamente esse processo. Eu vou dar um nozinho que nem vai aparecer e vou voltar lá por baixo de novo, ó. E vou subindo. Vou soltar meu primeiro aqui, porque eu já sei onde eu tenho que ficar, então tá ok. Pronto, agora eu vou começar a minha costura, que é uma costura bem simples, ó. Eu vou tecer e vou voltar. Bom, ó, aí aqui agora no final, a gente pode fazer como eu disse. A gente pode dobrar aqui e finalizar o acabamento, ou simplesmente vir aqui, ó, e cortar, porque a gente já tem uma proteção aqui, tá vendo? Eu vou cortar esse finalzinho, bem rente aqui a minha peça, ó. Vou costurar. Agora eu vou costurar aqui esse finalzinho. Vai ficar bem rente aqui com a minha peça. E já vai ter um acabamento aqui embaixo, ó. Ok? Bom, finalizado aqui então, ó, eu já tenho o acabamento aqui da minha ponta. E agora eu já tenho um lado completamente fixo, ó. Tá vendo? Agora a gente vai repetir essa mesma costura do lado de lá. Posicionar aqui os alfinetes e finalizar a nossa saia. Feita aqui então a costura dos dois lados do nosso zíper e testado, tudo certinho, esse aqui então é o resultado final da nossa saia xadrez Viviane Rocher versão
2024. Bom, gente, esse foi o segundo episódio do Projeto Crochê de Cinema. A receita completa está disponível no blog da Fios Pinguim. E para te inspirar ainda mais, acesse nossa página exclusiva no Pinterest, que lá você encontra todo o material utilizado para a criação deste projeto. Para conhecer mais do nosso trabalho, acesse nossos canais digitais mostrados aqui embaixo. E fica aqui uma das frases mais deliciosas para esse episódio. Tudo o que você realmente precisa é amor e um pouco de chocolate. Até a próxima!